Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 5 de março. Estamos aqui mais um dia para poder compartilhar da palavra de Deus e falar, com vocês e Deus falar conosco sobre o que Ele quer que a gente escute, O que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos aperfeiçoar, no que Ele quer que a gente faça, Que não seja apenas teoria, mas que seja prática, não é mesmo? Então, eu tô dando alguns minutinhos pra ver se entra alguém. E aí a gente vai dar início à nossa live. Enquanto isso, eu vou falar aqui o que a gente vai ler. Hoje a gente vai ler Hebreus 12, do versículo de 14 a 15. Só deixa eu confirmar, mas é isso mesmo. Hebreus 12, de 14 a 15. E o tema de hoje vai ser raiz de amargura, Quantas vezes a gente não vive situações ou a vida nos coloca... Deixa eu só ajeitar aqui o ângulo. Acho que melhorou, Melhorou. Ou a vida nos coloca em situações onde a gente deixa brotar uma pequena raiz no meio de várias raízes boas, Isso é tão comum, tão fácil, tão rápido de se acontecer, Então, para começar essa live, eu vou fazer uma oração, uma breve oração, entregando esse momento ao Senhor. Peço para que você, se você puder fechar os seus olhos, você feche, senão você ora comigo em espírito. Amém? Bom, vamos lá. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor traga, Pai, aqueles que precisam ouvir da Tua palavra, que o Senhor traga eles não só agora, mas depois desta live de salva, que a Tua palavra ficará salva e a Tua palavra nunca passa, Que a gente guarde essas palavras em nossos corações, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que hoje seja um dia todo trabalhado e pintado por Ti, Senhor. E que nesta manhã de sábado o Senhor fale aos nossos corações e que toda raiz de amargura venha a secar, que ela não venha a se desenvolver, Senhor. Peço para que o Senhor fale através de mim, fale através das outras pessoas que estarão ouvindo e que nós possamos entender, Pai, aquilo que a Tua palavra traz, a mensagem que o Senhor tem aos nossos corações, Senhor. Entrega este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, então eu vou começando a ler. Lá em Hebreus 12 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Ou seja, a gente tem que cuidar um dos outros para que a gente não... Quando a gente vê, que tem algo de errado com o nosso irmão, que ele tá amargurado, que a gente, que o Espírito Santo nos avise e que a gente possa identificar e conversar com essa pessoa. Não deixar pra lá e pensar, o problema é dela, não tenho nada a ver com isso. Sim, o problema é dela e você não tem nada a ver com os problemas dela, mas muitas vezes Deus quer te usar não pra você bater de frente com o problema dessa pessoa, sabe? Não pra você falar o que vier na sua cabeça de forma, de qualquer forma, Mas Deus, Ele vai te capacitar e vai te falar aquelas palavras que são necessárias, mas que muitas vezes não precisam ser ditas de forma de confronto ou de forma que bata de frente com essa pessoa. Na verdade, às vezes uma simples palavra, um simples bom dia, como você está, já é o suficiente, Não precisa de muito. E fiquem atentos para
para que não brote nenhuma raiz venenosa. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Então, quando a gente permite que uma raiz de amargura brote no meio de nossas outras raízes, o que acontece? A gente vai contaminar outras pessoas, né? A gente não fica com aquilo só para nós. Porque isso é perceptível, as pessoas conseguem perceber, né, na nossa forma de falar, no nosso olhar, nas nossas ações, os movimentos dos nossos braços, tudo muda, né? Tudo fica diferente. Muitas vezes até o silêncio, você acha que você tá em silêncio, que não tá fazendo nada, mas na verdade até o seu silêncio, ela é uma forma de transparecer essa amargura que fica dentro da gente. E essas raízes de amargura, elas são plantadas como sementes. Uma semente é jogada e pode ser que ela brote ou não, né? Quando uma semente é jogada em nós não sabemos no que ela irá se transformar, né? Mas a gente tem aquela semente. E aquela semente, aliás, a gente sabe no que a semente vai se transformar. Você sabe que uma semente de maçã vai dar uma árvore de maçã, uma semente de maracujá, né? Enfim, você sabe que aquela semente vai brotar algo que não agrada o coração de Deus. E aí vai a questão da gente lutar contra nós mesmos e deixar que essa semente brote ou não, né? Essa semente ela pode brotar ou ela pode secar e ser comida pela terra, né? Eu queria ler também Efésios 4, que a gente já falou essa semana, inclusive, né? Se vocês tiverem uma Bíblia, pega essa Bíblia. Eu não sei onde ela tá, ou eu sei onde ela tá, mas ela tá guardada, eu nem sei onde ela tá guardada. Então, corre lá e pega. A atitude de abrir uma Bíblia é como se a gente estivesse acendendo uma lâmpada aos nossos olhos, né? Então, acende a luz aí na sua casa. Deixa a luz entrar. Deixa eu achar aqui Efésios, ele tá no Novo Testamento, assim como Hebreus. Ele tá antes de Gálatas. Que a gente já leu Efésios, né? Essa semana. E eu vou falar do versículo 4, de 31 a 32, que diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva e ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Mas é perdoando de verdade. Não adianta você falar que perdoou se as suas palavras dizem outras coisas. Não adianta você falar que tá tudo bem se a sua palavra não condiz, a sua ação não condiz, né? Então, a sementinha que foi jogada pelo inimigo, ela brotou e tá amargurada a sua raiz, não é mesmo? Oi, Rafa, bom dia. Então, a sua raiz, ela pode ser ótima, ela pode ter vários ramos, né? Uma raiz, ela tem uma árvore e a raiz, ela tem várias ramificações. E no meio dessa ramificação pode ter uma ali que está contaminando a sua árvore inteira. Porque lá em Hebreus 12, igual a gente já leu, deixa eu só achar Hebreus 12 aqui. Ele fala: fiquem atentos para que não brote raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Porque você é uma árvore. E se você é uma árvore, você alimenta os frutos dessa árvore. E quem são os frutos dessa árvore? É tudo o que rodeia a sua vida. São todas as pessoas que você convive, é a casa em que você vive, são todas as coisas que Deus te deu. É o emprego, né? É a sua ida no mercado, é a sua ida para o posto de combustível, é tudo isso. Tudo que Deus te deu
São coisas que você tem que cuidar. E se você estiver amargurado, quando você colocar as suas mãos, você vai estragar aquilo, você vai deixar amargo junto com você, né? É muito sério a raiz de amargura, porque ela é a porta de entrada para várias outras situações em que a gente pode contaminar os outros, né? E na palavra, em algum lugar, diz: ai daqueles que contaminam os meus pequenos, né? Que fazem os meus pequenos tropeçar. Então, que a gente não seja essa pedra de tropeço que pode vir através da raiz de amargura. As palavras que você usa para falar com a outra pessoa, muitas vezes são palavras propositalmente escolhidas para ferir. E você pode falar que você não sabe disso, mas na verdade você sabe, né? Antes de entrar na live, né, eu tava aqui em oração, e aí apareceu no meu Instagram que Deus, né, Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele usa as ferramentas que a humanidade criou, né, através, né, da inteligência que Ele nos deu para várias coisas, né, e uma delas é para falar da palavra de Deus, né, então depende do que você busca aí no seu Instagram, é o que você vai se alimentar, né. Mas assim, o que eu nem sei porque eu falei isso. eu tava aqui, e aí eu vi na minha timeline, a seguinte frase do pastor Josué Gonçalves, que falava assim, ó: não interprete, pergunte. Até anotei, tá vendo? Tá anotado. Não interprete, pergunte. As nossas emoções são as lentes através das quais interpretamos tudo na vida. Não vemos as coisas como elas estão, mas sim como nós estamos. O estado emocional determina a sua forma de ver as coisas. Cuidado, né? Cada pessoa tem uma experiência de vida, cada pessoa viveu algo na vida que contribuiu para que ela fosse quem ela é hoje, não é? A infância dela foi construída através de experiências que ela teve dentro de casa, que ela teve na escola, com os amigos que ela escolheu conviver. E isso tudo contribuiu para que hoje ela fosse quem ela é, né? Assim como eu sou quem eu sou, você é como você é, né? O seu amigo é como seu amigo é, seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão. Essas pessoas são aquilo que elas vivem, né? Então, assim, é construída uma experiência de vida, e através dessa experiência de vida a gente interpreta e a gente significa as coisas, né? Além da palavra de Deus, é claro que é o nosso manual para a vida, mas existem as emoções, a gente não pode esquecer que emoções existem, né? Nós somos corpo, alma e espírito. O inimigo, ele fala com a nossa alma, né? A nossa alma é quem quer viver prazeres mundanos, a nossa alma... quando eu falo prazeres mundanos, né? Parece super surreal, mas não. Prazeres mundanos é você entrar numa roda de pessoas que falam mal dos outros, por exemplo, e você tem coisa pra falar, porque você interpretou aquilo, né? Você tá ali, você viu, você tem informação pra agregar. Mas vai edificar, né? Então, assim, tudo isso contribui. Então, o inimigo, ele ataca na alma. E aí a gente, muitas vezes, quer mostrar o que a gente faz, o que a gente fala, aquilo que dá no nosso coração, pra nos posicionar, né? E muitas vezes a gente acaba interpretando o nosso colega de maneira errada, com as nossas lentes, não é? Por exemplo, essa lente, ela foi feita pra mim, né? Ela é uma lente pra mim, porque o meu grau não é exato dos dois lados, então um é um pouco maior que o outro, tem um pouco de astigmatismo e tal. Deve ter uma pessoa por aí que, se eu der esse óculos pra ela, vai servir perfeitamente, mas vai ser bem difícil encontrar essa pessoa e falar: toma, você que trabalha comigo, experimenta meu óculos. Provavelmente, muito provavelmente, vai dar alguma distorção, até mesmo se ela usar o mesmo grau,
Se ela tiver o mesmo grau, os mesmos tipos de problema de visão que eu tenho, não vai funcionar o óculos pra ela, porque quando a gente faz, você que já fez óculos de grau sabe que quando você vai fazer o óculos, eles medem aonde que tá, né, eu não sei o que é, mas eles fazem um pontinho, né, com uma caneta, aonde tá alguma coisa do seu olho ali, que deve ser o seu centro de visão, não sei o que é, tá, gente? Então, mas assim, é personalizado, sabe? E esse óculos, eu enxergo o meu mundo dessa forma. Se meu óculos estiver embaçado, eu vou enxergar o mundo embaçado. Já teve vezes do meu óculos estar embaçado e eu achar que tá nublado. Não nublado, mas sabe quando o dia tá embaçado? E aí eu vou lá e limpo o meu óculos e o dia fica nítido, sabe? Então, assim, a gente interpreta a vida das pessoas com os nossos olhos, com as nossas lentes, e muitas vezes essas lentes estão sujas, essas lentes estão embaçadas, essas lentes são as minhas lentes que foram construídas a partir de mim, né? Isso não significa que as minhas interpretações, elas vão valer para aquilo que aquela pessoa tá falando, né? Eu vou ler e vou interpretar de uma forma. Eu vou ler até com algum tom de voz, sendo que na verdade a pessoa estava falando com um tom doce, por exemplo, e eu li com um tom mais amargurado, porque eu tô com raiz de amargura. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento e não pré-julgar, sabe? Não supor. Eu suponho que essa pessoa está falando isso por causa disso e daquilo e assado, sendo que na verdade às vezes não é isso. Então, se você viu alguma situação assim, se essa pessoa falou com você e você leu e achou estranho, fala pra ela que você entendeu isso e aquilo. Às vezes mande um áudio ou liga, ou vê pessoalmente, né? Pessoalmente já tá mais difícil. Mas assim, fala, sabe? Não fica quieto. Não absorva aquilo, não deixe que brote uma semente de amargura de uma coisa que você não sabe se é verdade. E mesmo se for verdade, não vá se contaminar por causa de outra pessoa. Porque a partir do momento que você deixar a raiz de amargura de outra pessoa, que brotou, deu frutos, e aí a semente do fruto dela caiu na sua terra, você foi lá e regou, e aí brotou. Na hora que brotou, te deu frutos que vão ter sementes e que você vai semear em outro lugar. Cuidado, sabe? Eu falo isso assim, né? E é um aprendizado constante, né? Ontem mesmo foi um dia em que eu quase deixei uma raiz de amargura ser plantada na minha terra, né? Na minha mente, no meu coração. Mas a gente chora, a gente pede ajuda, a gente pede oração, e aí a semente vai embora, ela voa, ela é assoprada pela boca de Deus, e aí ela vai embora, ela desaparece, ela seca porque ela não foi plantada em solo fértil, né? Que a gente não seja solo fértil de amargura. Agora eu queria ler Lucas 6. Então, se você tiver com sua Bíblia, abra a luz dentro da sua casa, acenda a luz no seu quarto. Ai. Ó, é Lucas 6. Lucas 6 é Novo Testamento. Lá no começo. Capítulo 6, que é o número grandão. E aí eu vou ler o versículo, que é o número pequenininho. 43 e 45. Que diz assim, olha: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más de um coração mau. Pois a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Testificado pela palavra, que
a gente não pode dar um fruto de uma origem, um fruto bom de uma origem ruim. A gente não pode dar um fruto de bondade se você tem uma raiz amargurada. Lembre-se lá da escola que a gente planta uma semente numa terra, aí vai a água, aí ela brota, e aí quando ela brota, ela busca a luz, ela quer sair para fora, para o mundo externo, aí ela sai, e aí ela vai crescendo, ela se torna uma árvore forte, grande, com vários frutos. E daí que essa árvore, ela desde o começo, quando ela brota, né? Ela brota uma raiz. E desde o começo ela é alimentada da terra, né? Através da terra, que tem vários nutrientes, tem aí potássio, tem nitratos, tem várias coisas. Então ela tem água, né? Essa terra, ela é alimento para essa raiz, e essa raiz ela vai levar esse alimento que ela absorveu para a árvore. É essa raiz que vai alimentar a árvore. Então, quando a gente vê uma árvore bonita, né, florida ou cheia de frutos, a gente olha a árvore, mas a gente esquece que lá embaixo tem uma raiz, né, uma raiz profunda. E se a gente plantou essa árvore numa terra boa, ela vai ter uma raiz boa. Ela vai, né? Porque a raiz dela vai ser boa porque ela vai estar se alimentando de nutrientes bons. E aí ela vai levar esses nutrientes todos, né? Não sei se vocês lembram, né? Na escola que tinha até umas flechinhas assim subindo pra cima, sabe? Então é essa raiz que vai alimentar essa árvore, né? E aí a gente então tem que plantar, né? Tem que permitir que as nossas sementes brotem, que essas sementes sejam boas, porque a gente sabe identificar a semente, a gente sabe quando uma semente má é plantada em nós, e vai da nossa atitude em dar andamento para essa semente se desenvolver ou não, sabe? Não vou fornecer nutriente para essa semente, porque eu reconheço que essa semente não foi plantada por Deus, eu reconheço que essa semente foi o inimigo que plantou, né? E quando o inimigo ele planta uma semente, ele tenta até disfarçar essa semente como? Falando que você está certo, falando que não é justo, que você faz a sua parte, mas a pessoa está fazendo a parte dela, sabe? Que você se dedica, você doa suas horas para essa pessoa, e essa pessoa ela tá fazendo o que com as suas horas? Ela tá absorvendo? Esses pensamentos, sabe? Essas vozes que dizem ao nosso coração, elas não são vozes boas, porque a partir do momento que Deus te usa para falar com alguém, quando Deus te usa para ajudar na vida de alguém, de qualquer maneira que for, seja ajudando no trabalho, seja ajudando dentro de casa, seja ajudando a uma senhorinha, por exemplo, né, levar uma compra do mercado até o carro, não importa, né? A gente sabe que essas ações são ações de bem, né? São ações de Deus. E quando vem essas outras vozes, essas outras justificativas que nos trazem iras, a gente sabe de onde ela vem, né? Então a gente reconhece. No final das contas a gente sabe. Às vezes a gente pode até ser um pouco enganado no começo, mas quando se passa um pequeno período de tempo, você já reconhece. Peraí, onde eu tô indo? O que eu tô fazendo? Quais são as minhas atitudes? Por que eu tô assim? Nossa, tava tudo tão bem, agora eu tô pesado. Não sei se vocês já sentiram alguma pessoa pesada, né? Eu tenho essa sensibilidade, assim, de ir num lugar e sentir o ambiente pesado, por exemplo, né? E é assim, é a partir das permissões em que a gente dá, né? Não precisa ser grande coisa pra gente permitir que isso aconteça. Agora eu queria ler Lucas 8, que é o próximo, né? A gente leu Lucas 6, agora Lucas 8, versículos de 5 a 8. Então, Lucas 8, de 5 a 8. Que aí fala assim, ó. Um lavrador saiu para semear,
Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Eu só queria fazer uma observação aqui, né? Esse lavrador, ele é Deus, né? Ele que semeia sementes em nós e tal. Mas eu tive uma outra perspectiva lendo agora, que assim, a gente às vezes é lavrador na vida de outras pessoas, né? E a gente anda pelo nosso caminho e algumas sementes caem e a gente nem percebe, né? Você falou alguma coisinha ali, você jogou uma semente. Sabe aquela plantinha que você assopra e aí ela sai voando de tão levinha? É tipo isso. Então, não é uma semente pesada, né? Você bateu um ventinho, as suas palavras foram ali no ouvido de alguém, né? Então, você distribuiu suas sementes de amargura ou não, né? Foram sementes boas ou foram sementes más? Né? E aí, ó, elas foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Você nem sabe, você só passou e ali aconteceu um monte de coisa. A gente pisou em cima, né? As aves vieram e comeram, né? Ou seja, você falou alguma coisa, a pessoa ouviu. Essa pessoa, ela vai fazer o que com essa palavra que ela ouviu da sua boca, né? Ela vai digerir, ela vai comer, ela vai se alimentar dessa palavra. Então, o Rafa complementou aqui, ó. Nós espalhamos as sementes no coração das pessoas, sejam boas ou ruins. E a gente nem percebe qual semente que a gente tá liberando, né? Mas como eu disse, na verdade a gente percebe, mas às vezes a gente nem faz por mal. A gente faz sem perceber. E aí que tá o fundamento, né? Tem uma raiz ali que deu um fruto que você nem percebeu, né? Você deixou uma semente semear no seu jardim. E ali tem um raminho de semente que tá amargurado e que tá espalhando frutos ruins que você nem percebe às vezes. Ó, continuando agora no 6. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam. Por falta de umidade, né? Essa semente, ela não teve alimento suficiente para se desenvolver. E as folhas, ela chegou a brotar, mas as folhas murcharam, porque na hora, né, que viu que era, opa, tem algo errado, deixa eu parar de alimentar isso. Outras sementes caíram em espinho que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, né? Eu notei que eu estava, né, falando de uma forma. Na verdade, são dois tipos de sementes que a gente está falando hoje, né? A interpretação que eu dei agora foram as sementes ruins, né? Então, a semente caiu no solo, você percebeu, ela brotou, né? Chegou a nascer folhas, mas você parou de alimentá-las. Aí elas morreram. Mas, ó, preste atenção, tá? Porque logo em seguida eu vou ler aonde, né, Jesus explica de outra maneira essa parábola. Então, outra semente caíram entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram os brotos, né? E teve uma outra que caiu em solo fértil. Aí, agora, outra interpretação. Isso é o que eu fui falando, o que eu fui sentindo, tá? Agora eu vou ler o que tá escrito aqui na palavra, que é de 11 a 15. Ainda em Lucas 8. Então, lá no 11, que é o numerinho pequeno, fala assim: este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca o coração deles e os impedem de crescer e ser salvos, né? Então você escuta a palavra, você entende, você escuta, mas você ouviu, né? Logo o diabo vem e arranca do coração deles a pequena sementinha que foi plantada. As sementes no solo rochoso representam
os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações, né? Então vem aquela alegria, aquela felicidade de encontrar esperança, né? Em que você encontrou esperança, você encontrou as respostas, as justificativas para as coisas, mas logo vem as provações, às vezes a mesma provação volta e te massacra, né? Te pisa e aí você morre para Deus, né? Você morre, você deixa a semente morrer, né? A semente que Deus colocou em você morrer. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações e riquezas e prazeres da vida, de modo que nunca amadurecem, né? Então elas se desenvolvem, ficam felizes e tudo, mas logo eu não tenho tempo, agora eu tô com sono, já já eu faço, daqui a pouco eu vou, e aí, né, acontece isso que tá falando. E o último versículo. E as que caíram em solo fértil representam os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Amém? Essa daqui é a parábola do semeador, né? Que Deus, ele deixa bem claro, né? Os tipos de modo que uma semente pode brotar em nosso coração ou não, né? Como a palavra de Deus, ela é uma semente e a gente reconhece ela pode se desenvolver ou não. A gente tem que permitir, a gente tem que alimentar, a gente tem que ter constância, a gente tem que ter perseverança e saber que as provações vêm, mas que elas servem apenas para te fortificar, né? Para te amadurecer, assim como as frutas e as árvores recebem podas. As frutas, eu digo, as frutas elas amadurecem e quando ela recebe uma pancada, ela amadurece mais rápido, né? E a poda, ela machuca a árvore, mas tem vários tipos de poda, né? Um outro dia a gente pode conversar sobre isso, mas tem vários tipos de poda. E aí vai ter um momento em que essas podas, elas acontecem para que você frutifique mais, para que você seja corrigido, para que você, né, viva aquilo que Deus quer para você, então para te endireitar, cortar aqueles ramos tortos e, né, e por aí vai. Oi, Querol, bom dia. E agora, vamos ler agora Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4 tá lá no Velho Testamento, tá bem? Só deixa eu achar, sou meio devagar pra achar, gente. Provérbios fica depois de Salmos. Então tá. Demorei, mas achei. Ó, é Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, acima de tudo, de todos os segmentos da sua vida, de todas as coisas que você faz e vive, guarde o seu coração, porque é no seu coração que as sementes serão semeadas, né? É no seu coração em que elas vão ser jogadas, e ali você vai decidir se essa semente veio de Deus ou se essa semente veio do inimigo. Se essa é uma semente de frutos bons, se é uma semente de uma raiz que vai me gerar uma raiz amargurada e vai contaminar todos os frutos e por onde eu passar, e eu serei espelho na vida das pessoas, e essas pessoas elas vão me ver como, né? Então, que a gente preste atenção, né, no nosso coração,
que a gente preste atenção no que nossa boca diz, porque assim como as sementes, elas são jogadas sem, né, na parábola que a gente leu, o semeador estava andando e as sementes caíram. E ali as sementes foram pisadas, os pássaros a comeram, né? Quando um pássaro come uma semente, o que acontece? Ele come a semente e aí ele voa, ele leva para outro lugar. E aí o pássaro vai lá, né, fazer o cocô dele. E aí é numa terra. E aí nessa semente, né? Ou seja, o pássaro pegou a sua semente e levou para um outro terreno, né? Ele levou para um outro território, ele levou para uma outra pessoa. E aí essa pessoa vai digerir aquilo que você nem sabe que você plantou. Por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento ao que a nossa boca fala, o que o nosso coração semeia, para que a gente apenas dê bons frutos. Porque árvore boa produz bons frutos, né? E essas raízes, elas precisam ser profundas para poder alimentar uma árvore. Uma árvore, gente, ela não é pequenininha. Uma árvore, ela é alta, ela é grande, ela é um diâmetro grande, né? Ela é larga, ela é robusta. Então, se eu tiver ali numa raiz superficial, né? Assim, não penetrar muito na terra, o que acontece? A minha árvore vai cair, né? Na primeira chuva, o primeiro vento vai derrubar a minha árvore. E aí ela vai cair e pronto, acabou. Mas não. Que nossas raízes sejam profundas, que a gente se aprofunde na leitura da palavra, que a gente leia mesmo sem não entender. Se você, né, tem uma Bíblia e ela tá guardada, pegue para ler, começa a ler lá em Mateus, né, se você nunca leu a Bíblia. E anota, grifa, manda pra mim no direct, sabe? Fica à vontade. A gente talvez não se conheça pessoalmente, a gente não sabe quem, né? Mas não precisa ser pra mim também. Manda pra uma amiga que você conheça e você sabe que ela conhece Deus, sabe? Que o Espírito Santo vai revelar aquilo que você não conseguiu entender, né? Através de outra pessoa, talvez. Então, assim, a gente tem que ter atitude e semear coisas boas para que a gente não tenha nenhuma raiz de amargura, que a gente não dê frutos, porque os nossos frutos, eles, né? As sementes vão para tantos lugares que a gente nem imagina. Então, que a gente seja bênção e não maldição na vida das pessoas, amém? Que a gente não faça ninguém tropeçar. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, agora é o momento. Se não, eu acredito que é isso, né, o que eu tinha para trazer hoje. Eu acho incrível que, assim, eu ia ler só Hebreus 12, né, 14 e 15, que era o que eu divulguei. E aí, no meio disso, veio a frase do pastor, veio outros versículos, olha, que eu vou anotando, sabe? E aí, quando eu vejo, eu fico falando um tempão aqui, né? Mas graças a Deus por isso, né? É o que Deus queria, não é o que eu queria falar, é o que Deus queria que eu falasse. Então, que nós sejamos obedientes, né? Aquela voz que a gente escuta e que a gente reconheça a voz de Deus, né? Através do discernimento que vem através da palavra. E aí a gente só vai conseguir ler a palavra a partir do momento que a gente abrir a Bíblia e deixar que a luz entre no nosso quarto e acenda a nossa casa. Amém? Bom, então eu vou fazer uma oração pra gente encerrar. Eu vou deixar a live salva também, tá bom? Se não salvar, é porque, né, como eu sempre digo, é porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, mas é pra deixar salva. Então tá, vamos lá. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta manhã, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Que o Senhor permita que as suas palavras, Pai, brotem no nosso coração e que a nossa boca diga aquilo que a tua boca quer que a gente diga. Que nós sejamos bênçãos, que nós tenhamos sementes boas, de frutos bons, Senhor, para levar aos outros, mesmo que a gente não veja e não tenha o conhecimento que esses frutos estão sendo gerados na vida de outras pessoas através das nossas sementes, mas que o Espírito Santo que conduz tudo. Então, que o Espírito Santo leve essas sementes, Pai, para outros corações e que esses corações deem a oportunidade de que essa semente caia em solo fértil e que elas brotem, né? Que as suas raízes se aprofundem
e que dê ótimos, bons frutos, e assim a sua palavra vai chegando a outros e outros e outros, assim como o Senhor nos pede para divulgar o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que nenhum mal venha nos assombrar no dia de hoje, que nós sejamos luz na vida dos outros, que nós sejamos aquilo que nós esperamos dos outros e que o Senhor nos preencha, nos ilumine, seja luz para os nossos pés. Que nesse sábado o Senhor nos use da maneira como o Senhor quiser e que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nosso dia, consagramos ele a Ti, dia da nossos filhos, dos nossos maridos, né, dos nossos familiares também, que o Senhor entre na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, agradeço vocês que ficaram comigo até agora, ouvindo a palavra do Senhor, e que sejamos bons frutos, né, na vida dos outros também, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais.